A mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos, trouxe de volta o debate em torno da ADPF 635, ou a ADPF das favelas, como é mais conhecida. Ela já foi polêmica lá em 2020, durante a pandemia, quando o atual presidente do STF, Edson Fachin, proibiu operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia de Covid-19. Com a decisão, os casos excepcionais deveriam ser justificados pelo governo ao Ministério Público, com antecedência. A comunicação também deveria ser imediata em casos de mortes. A ação jurídica foi apresentada pelo PSB. Segundo eles, as forças de segurança não preveniam mortes e conflitos armados, muito pelo contrário, incentivavam. Após a mega operação no Rio de Janeiro na última semana, o governador do estado, Cláudio Castro, comentou das dificuldades enfrentadas pelos policiais para acessar áreas dominadas pelo tráfico. Segundo ele, a decisão do STF é maldita e deixou heranças que ainda hoje prejudicam a atuação das forças de segurança. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, é um instrumento jurídico usado pelos ministros do STF para evitar ou corrigir uma violação grave a princípios fundamentais da Constituição, mas somente quando essa violação é causada por um ato do poder público. Com a posse de Fachin e a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes fica como relator temporário da ação. Ele já determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a mega operação. Enquanto um novo ministro não é indicado ao Supremo, Moraes fica responsável por despachos e decisões urgentes do processo. O ministro viajou até o Rio de Janeiro, dia 3 de novembro, para audiência com o governador do estado e outras autoridades envolvidas na ação policial. Cláudio Castro deveria prestar esclarecimentos de maneira detalhada, mostrando o relatório da operação, número de agentes envolvidos, identificação das forças atuantes, armamentos utilizados, número oficial de mortos, feridos e pessoas detidas e outras informações solicitadas pelo ministro. Para o delegado André Santos Pereira, especialista em segurança pública, a ADPF surgiu em um momento de alta letalidade nas ações policiais. No contexto em que a ADPF foi proposta, o Rio de Janeiro passava por um período de inúmeras operações policiais, portanto, com um índice alto de letalidade decorrente dessas ações. Então, nesse cenário, o foco da ADPF foi estabelecer planos efetivos para que as ações policiais pudessem ser controladas, oferecer maior transparência e que protocolos fossem estabelecidos para que essas ações fossem realizadas, visando diminuir a letalidade e, de outro lado, aumentar o controle do próprio Estado sobre as ações de seus agentes. As críticas de que a decisão teria enfraquecido o combate ao crime foram rebatidas pelo ministro Edson Fachin, que estava como relator do caso no Supremo. Em seu voto apresentado no começo deste ano, Fachin destacou que desde 2019 as mortes violentas no Rio de Janeiro caíram 18,4%. As mortes em operações policiais reduziram 52% e as de agentes em serviço 50%. Os avanços vieram acompanhados de queda nos principais indicadores criminais. Apesar dos resultados, André Pereira reconhece que as forças policiais ainda enfrentam desafios para se adaptar às novas regras. Existe a crítica em relação ao engessamento das ações policiais diante das determinações realizadas pelo Supremo Tribunal Federal. É uma questão de adaptação das forças policiais, de terem os recursos necessários para cumprirem os protocolos e até mesmo treinamento no âmbito dessas operações policiais. Já para o advogado criminalista Berlink Cantelmo, a ADPF das favelas impôs mudanças estruturais importantes no modelo de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Entre as diversas medidas propostas pela ADPF 635, a nominada ADPF das favelas,
Nós temos a determinação para que o governo do Estado do Rio de Janeiro, em concertação ao Ministério Público, apresente um plano efetivo de combate ao crime organizado, ao domínio territorial, mas também que haja uma concertação específica entre as forças de segurança pública, a Defensoria Pública, o Ministério Público, para levar a efeito todas as medidas de contingenciamento do avanço das organizações criminosas. São alterações e determinações propostas pela Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que alteram significativamente a estrutura estatal do ponto de vista da implementação de políticas públicas condizentes à realidade do Estado do Rio de Janeiro. Logicamente que tudo isso vai demandar um tempo de maturação, um tempo de implementação e, de acordo com a escalada do crime, nós não temos como parametrizar em quanto tempo, de fato, todas essas determinações e as suas respectivas estruturações poderiam efetivamente surtir o efeito desejado para a sociedade. Mas para quem vive nas comunidades, a percepção é diferente. A instituição Redes da Maré acompanha a implementação da DPF desde o início e afirma que ela salvou vidas e trouxe mais controle sobre as operações. E acho que é de amplo conhecimento, a partir de pesquisas e do próprio monitoramento dos institutos de segurança pública, de que a DPF 635 teve um impacto direto na letalidade policial. Então, a gente acompanha entre 2019 e 2023 uma diminuição das mortes, das letalidades, em 18%, mais ou menos, salvo engano, e esse número diminui drasticamente durante operações policiais. Então, a gente tem uma queda aí de mais de 50% da letalidade policial durante as operações. Tainá também explica que nas comunidades o sentimento é de medo e desamparo após a mega operação. O acompanhamento que a gente tem feito, com a rede de parceiros, com outros movimentos sociais que estão diretamente ligados à população e ao território do Alemão e da Penha, os territórios têm passado por uma dinâmica de luto coletivo, uma esfera de medo, de apreensão. As cenas que foram vistas por toda a sociedade na imprensa são cenas muito traumáticas, sobretudo se a gente for falar das famílias diretamente ligadas às vítimas e também as crianças que estão desde terça-feira, por exemplo, sem escola. Então, hoje é que a rotina, a partir dos dados e do contato com outros movimentos sociais e coletivo de moradores, a gente percebe que hoje a rotina tem retomado à normalidade, retorno aos serviços, escola, educação, saúde, mas ainda com aquela sensação de terra arrasada. Segundo a coordenadora, a operação recente não seguiu todos os parâmetros determinados pelo Supremo. Apesar do governador ter citado que há o uso das câmeras corporais, a gente percebe que não houve perícia de local. Isso é um dado muito relevante para nós que estamos acompanhando desde do início, desde 2019, um dos pedidos mais reiterados por todos os movimentos, que historicamente é solicitado pelos familiares, grupos de mães que acompanham essa agenda de vítimas da violência de Estado, é a perícia autônoma. Então, a gente teve uma operação que é conflagrado nesses territórios a partir da Polícia Civil e da Polícia Militar, entendendo a Polícia Civil, a polícia que faz o processo investigativo. Então, logo, se ela é a detentora da entrada do território e de realizar a operação, a gente entende que essa perícia deveria ser feita de forma autônoma, por exemplo, pelo Ministério Público Estadual. No entanto, a organização destaca que existem avanços institucionais,
como a criação do plantão da DPF no Ministério Público, onde cidadãos podem registrar denúncias de abusos. Mesmo com divergências sobre seus efeitos, a DPF das favelas continua sendo um marco na relação entre o Estado e as comunidades. Enquanto o Supremo busca garantir o cumprimento das regras nas favelas, o desafio segue o mesmo: fazer com que a segurança pública também signifique proteção à vida.